a nossa vibração e aproveitar essa parte com o Edgar. E obrigado, viu, Edgar, por você ter aceitado o nosso convite. Meus queridos, que a gente possa nesse momento, mais do que ouvir, sentir cada nota, cada harmonia, cada palavra que é dita e chegue ao coração de cada um de vocês. As estrelas dizem
Oi, gente, tudo bem? Obrigado, Carlos. O que é isso? Eu tô fugindo do Carlos porque ele não deixa eu fazer palestra direito. Tudo bem, gente? Eu agradeço muito o convite, o carinho de vocês. Nem sei como agradecer mesmo. Mas me sinto muito contente da gente poder conversar, né? E é isso que nós vamos fazer hoje, que me contaram, certo? Né? Parece que já há algum tempo fica no ar uma pergunta, né? O que te perturba? Então eu gostaria de saber o que está perturbando o coração de uns de vocês, né? Não precisa entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, pode falar que é uma amiga, pode falar que é uma amiga. Oi? O que me interessa é o que perturba o coração de alguém. Porque a gente precisa ter certeza que no Evangelho do Cristo e na doutrina nós temos a solução, as soluções para tudo que nos aflige. Existe, está lá. Existe uma palestra que o Haroldo fez alguns anos atrás e ele pergunta assim, ou ele coloca assim: se a gente fosse perguntar alguma coisa a Jesus, será que ele diria algo novo ou ele apenas repetiria algo? Muito possivelmente ele repetiria. Porque não é possível pensar que ele se esqueceu de dizer algo que fosse importante para nós. Que ele escondeu algo absolutamente necessário para a gente caminhar na direção da felicidade. Então, as respostas já foram dadas. Talvez a gente não esteja fazendo a pergunta correta, a pergunta que encaixa na resposta, ou que nos dê a resposta. Talvez a gente não esteja formulando a questão ou vendo a dificuldade de uma forma que nos ajude a entendê-la. Por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre qual é a questão que maltrata o nosso coração. Alguém gostaria de começar? Eu acho que hoje em dia, Fala mais alto, por favor. eu acho que hoje em dia o que está mais faltando na humanidade é o companheirismo e o amor total. A gente pensa que isso está difícil a gente fazer com que ele dê do outro e poder também acreditar em tudo que os outros falam. E isso Falta te de perturba. sinceridade, né? E às vezes a gente está com alguém, conhece alguém assim, e a gente pensa que muito sincero, muito certo, e no fim a gente vai ver que não é nada daquilo, principalmente entre família. Acho que essa mesa me aguenta, né? Família. Compreensão entre família. Gente, Eu gosto muito de falar, não de... Gente, uma pergunta então, baseada nisso que você disse. Por que a gente espera estar junto de alguém perfeito? Nem nós somos perfeitos. Uhum. Na verdade, se houvesse alguém perfeito ao nosso lado, a gente não suportaria. Seria uma pessoa que a gente não suportaria viver. Porque a nossa imperfeição ficaria bem clara. Mas eu insisto na pergunta. Por que a gente espera, a gente tem a expectativa de que a pessoa ao nosso lado não tenha as dificuldades que tem? Ou os defeitos que tem? Por que a gente espera? A gente projeta a nossa felicidade no outro. Porque o outro tem que... o outro tem que nos servir. Parece que o Evangelho não diz isso. Não é? O Evangelho não diz que a gente precisa ou deve ser servido para ser feliz. Absolutamente o contrário.
Lembrem-se que um dos últimos exemplos de Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Porque o maior será aquele que vai servir. Então, será que nós estamos tendo as expectativas corretas? Será que essas expectativas errôneas não são a causa, ou uma das causas, da nossa infelicidade? Como esperar o que o outro não pode dar? Por que a gente faz isso com a gente? Com a também. Mas por que a gente faz isso com a gente? Porque quem mais sofre é quem espera. Cria expectativa. Sim. É a frustração. Sem dúvida. Aliás, uma frustração óbvia. É assim, quem planta expectativa colherá frustração. Ponto final. Tem que ter aceitação. Olha, sim, mas eu vou usar outra palavra que o pessoal detesta a aceitação. Tem que ter respeito. Porque respeito não é ser educado. Ser educado é ser educado. Respeito é permitir que o outro seja quem ele é. Sim, o que é bem certo que, além da empatia e compaixão, a frase foi direta para mim, tá? Ame. Então, o respeito está dentro do O amor. amor. É o amor que a gente não está conseguindo. Pôr para fora. Exatamente. Porque, gente, Está dentro da gente. exatamente o que eu disse. Todo mundo tem amor. Mas dentro de nós, a gente só não sabe onde está. Mas amor mesmo não é pronto. Ele é processo. Ele é processo, como tudo, ele é uma semente que precisa virar árvore. E aí precisa adubar, precisa cuidar. Né? O agricultor ou a pessoa que cuida da roseira, ou da planta, ou do alecrim, ele se preocupa ele coloca o que a planta precisa. E o amor também precisa ser cultivado. Eu tenho uma amiga que ela adorava as pessoas antipáticas. Adorava. Masoquista? Não, é que ela fala, eu vou descobrir nela o que ninguém fez. Também gosto. Eu vou descobrir. Ela é chata? Eu vou lá então. Porque certamente ela tem algo de bom. E isso, quando ela disse isso a primeira vez, eu me lembrei de uma história que me contaram quando eu estava na mocidade que me emocionou muito. O que não é muito difícil, né? Me emocionar. Mas foi muito significativo. Conta-se que Jesus caminhava com os discípulos nas suas grandes andanças e de repente eles começaram a sentir um cheiro terrível de carniça. Terrível, insuportável. Mas Jesus não se abalou e continuou em caminho reto. Os discípulos não aguentaram, começaram a se dispersar, ficar para trás, ficar de lado, porque era muito forte. Quando de repente Jesus se aproximou de uma carniça de um cão que estava apodrecendo. Ele olhou, chamou os discípulos que vieram com certeza com um lenço no rosto e disse assim: que lindos dentes ele tinha. Jesus. O cão. Que lindos dentes desse cão tinha. E no meio da podridão. Ele viu uma coisa legal. Porque a beleza ou a feiura estão nos olhos de quem vê. Então, quando essa questão da pessoa mais chata, mais antipática, eu ir lá ver, é essa procura. Por trás disso tem essa sabedoria de lembrar que aquela pessoa é filha de Deus, como eu. Uma obra-prima como nós somos. A obra-prima do Pai. Possivelmente, o que me chateia nela é alguma coisa a ver comigo. Né? Comigo. Alguma coisa daquela pessoa
Né? Sabemos nós que pode ser algum acontecimento do passado. Mas, se aquele incômodo dói em mim, sou eu que tenho que cuidar das minhas dores. E não simplesmente me afastar de alguém, sendo que eu é que tenho a dor. Então, gente, tudo isso está relacionado ao respeito que a gente precisa ter pelo direito da outra pessoa de ser quem ela é. Todo mundo quer ser quem é. Aliás, nenhuma felicidade será alcançada se nós não formos quem somos. Eu não estou querendo dizer com isso que então vou falar tudo que eu penso, vou fazer tudo que eu quero, porque muitas vezes o que eu falo não sou eu, não é a minha essência falando. O que eu faço nem sempre é a minha essência falando, mas muitas vezes são os meus desejos imaturos, são as minhas carências infantis, é a minha ignorância em ação. E não eu, essência. Né? Então, o outro tem o direito de ser quem ele é. E enquanto nós observarmos mais isso do que a nós mesmos, nós estaremos, nem que seja um pouquinho desviado da nossa função ou da nossa missão fundamental por estarmos encarnados, que é melhorarmos, nos melhorarmos. Às vezes, esse problema de querer a pessoa ser chata, nós temos uma prima no Rio, a Ivani, e ela tem muito trauma, sabe? Ela é uma pessoa muito alta, quase 2 metros. A irmã dela teve um emprego excelente na Petrobras. Ela nunca conseguiu um emprego bom. O último emprego que ela teve, que ela conseguiu loas, foi lá no Rio, fala mulher sanduíche, sabe quem é aquelas placas? Mas ela liga, a gente não conversa com ela, a gente não dá atenção para ela sofre muita solidão. Então, às vezes, todo o resto da família fica chato, mas às vezes é por causa desses traumas, por causa dela não ser uma pessoa bem resolvida. Então, ela começa a falar, ela pega um assunto, ela fica, sabe? E aí a gente não dá atenção para ela, conversa com ela. Às vezes, outras pessoas da família sempre dão uma. Eu converso, eu não contrario mais. Ela fica brava. Tem que aceitar. Ela, parece que tudo que ele fala para ela faz ao contrário, sabe? E por que a gente quer que as pessoas façam o que a gente fala? Não, eu digo assim, às vezes coisas assim que eu fiz, deu certo para mim, ela tinha pedido no celular. Eu expliquei para ela, vai na Motorola, no quiosque lá do shopping, o rapaz põe tudo anotado para vocês, ele cobre todas as ofertas, é assim que eu fazia aqui em Moura. Aí ela foi não sei onde, ela comprou o Samsung, que o design é mais caro, mas tudo bem. Mas ela tem esses traumas, então a gente por entender que esse chato dela, por causa da solidão, ela tem trauma da altura, cada um. Ela tem uma coisa assim, todo dia, toda hora que ela sai, ela disse que alguém falou uma coisa para ela que ofendeu um monte, que ela fez isso, falou isso, falou isso. Ela descarrega. Aí um dia eu falei, mas será que você não está exagerando, não está em você? Nossa, aí ficou, ela só com os cachorros, muito isso. Então agora eu só ouço. Tá certo. Ouvir é importante. Ouvir é bem importante. Sim. A senhora falou? Você já falou que eu ia falar. Que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. E aí eu não posso projetar no outro para eu ser feliz. A partir do momento que eu moldar a pessoa, ela deixa de ser ela. E assim, foi que outra coisa que você falou, depende do que ângulo você olha. Então, o feio e o bonito depende do que ângulo você está olhando. O corpo bom também depende do que ângulo você está olhando. Né? Então, é isso que você falou hoje. Exatamente. Tudo que a gente vê e ouve diz respeito a nós. Viu, gente? Porque são os meus olhos que enxergam. São os meus óculos que podem estar escuros ou claros. São os meus ouvidos que podem ter alguma coisa aqui que faça com que eu só ouça
ruídos e não consiga ouvir o Carlos cantando também. Então, nós somos o filtro do mundo. A vida é uma interpretação, gente. Como que você vê sua vida? Do jeito que você interpreta. A pessoa do seu lado vê de outro jeito. Tenha certeza disso. E ela pode ver do jeito dela, como você pode ver do seu. Ah, mas a pessoa está errada. Será? Será? Sabemos julgar se é certo ou errado? O que diz? Sabe primeiro? Você podia explicar melhor quando você falou assim, eu não sei se eu entendi errado. Quando a gente comentou de amigo chato, amiga chata, você falou assim, você acha ela chata porque alguma coisa que mexe, que é coisa sua. Dá para explicar melhor isso? Sabe por quê? Eu tenho uma amiga, mas ela é tão chata. Às vezes eu fico, ela é cara fechada, às vezes ela é grosseira, às vezes eu fico até com vergonha de estar com ela em alguns lugares, porque ela é grosseirona, ela é chata, ela mesma fala, eu sou chata mesmo. Mas nada dela me tem a ver comigo assim, por isso que eu acho ela chata. Eu acho ela chata, ela acha, e um monte de gente acha, mas independente da amizade, né? Aí quando você falou, foi isso que você falou, você acha ela chata porque alguma coisa nela mexe com você? É isso? A gente só enxerga o que está em nós. Entende? Você quer complementar? Obrigado. Na última reunião mediúnica que nós tivemos, a gente falou sobre essa questão. Aí a gente concluiu que tudo que a gente vê é o nosso espelho. Então a gente olha na pessoa, aquilo que mais incomoda na pessoa é um espelho meu. Eu estou refletindo aquilo porque eu ainda não consegui dominar também aquele defeito, às vezes até inconscientemente. Então eu olho para a pessoa e falo assim, pô, ela é muito orgulhosa, às vezes eu sou orgulhosa. Ah, ela é muito vaidosa. Ultimamente eu também sou vaidoso, entendeu? Então a gente só encontra os nossos espelhos porque é um aprendizado. Aqui é aprendizado. Então se você não encontrar o seu espelho na sua vida, você não encontrar isso. Sim, é como se o ato do outro ressoasse dentro de nós, entende? Ele vibrasse dentro de nós. É como se a gente de alguma forma estivesse numa sintonia parecida. Não que a gente seja exatamente como a outra pessoa, mas tem alguma coisa nela que tem a ver conosco. Veja, sim, veja, a chatice também é uma interpretação. Tem pessoas que dizem que fulano é chato e outras acham que não é. Então são interpretações. E o que é ser chata? Muitas vezes a pessoa chata é a pessoa que sabe falar não. Põe mais limites. Que põe limites. Quando você põe não, Mas às vezes é inconveniente também. As conveniências ou não depende de cada situação. Então, quer ver a pessoa que não é chata? A pessoa que só fala sim. Essa pessoa é ótima para conviver. Porque ela mal ocupa espaço. Experimenta falar não. Né? Agora, ouça um não. Você aguenta? Não. Então, pronto. Senão aquela que só escuta não fala nada. Sim. Então, veja, é facílimo ser chato. É só falar não. É facílimo não ser chato. É só falar sim. Resta saber que quem fala só sim e quem fala só não, isso fica bem. E nós sabemos que não fica. Né? Lembrem, existe uma definição, eu vou passar a palavra, acho que você queria levantar, né? A definição do Gandhi sobre felicidade me atrai demais. Gandhi fala que ser feliz é quando? Olha só.
o que você pensa, o que você sente e o que você faz é a mesma coisa. Então, quando eu falo não, o meu raciocínio diz que é não e o meu sentimento que é não. Olha como eu estou em paz. Não existe conflito dentro de mim. E a atitude é não. Isso, porque eu falei não. Então, eu estou em paz. Agora, quando eu falo sim, querendo dizer não, que é o mais comum, infelizmente, eu sofro. Por quê? Cria-se uma guerra dentro de mim. Uma parte de mim fala, não faça isso. E aí eu vou lá e faço. Resta saber por que faço. Porque quando eu faço, é sempre porque eu quero alguma coisa. Não é? Sim. Eu sempre estou comprando alguma coisa em troca. E às vezes não vem. Pagou porque quis. Ninguém foi obrigado a falar assim, querendo dizer não. Certo? Ah, mas eu esperava. Esperou porque quis. Alguém pediu para esperar? Não. Aí fala em ingratidão, né? Aí a outra pessoa é ingrata, mas eu fiz tanto, fez porque quis. E agora está cobrando. A gente faz tudo pelos nossos filhos porque você quis. Hoje mesmo falei com o meu Os filhos não obrigaram. tanto que eu fiz por você. Né? Então, aí, o filho não nasce a primeira coisa que Tá diga, cobrando dele. eu quero tudo para mim. Os filhos não falam isso. Aliás, eles não falam nada, inclusive. Só choram. Nem sabe falar. Não é? Nem sabe falar. Por que você faz? Você tem os seus motivos. Livremente escolhido. Entende? Então tem a questão da expectativa. Ah, eu estou dando tudo para depois receber. É da lei que quem planta colhe. Um dia uma pessoa me disse assim, tem alguma coisa errada. Eu faço tanto para as pessoas e não fico bem. Eu sou capaz de pegar, e já fiz, a pessoa falando. Eu vejo uma pessoa na rua caída, eu pego, coloco no carro, levo, dou banho, dou comida. E não sou feliz. E eu disse, a lei não está errada. Precisamos partir desse princípio. A lei não está errada. Existe alguma questão nisso que você me contou que não está certo. E às vezes é a espera, a expectativa de receber. Então isso é uma coisa que a gente precisa cuidar profundamente, porque isso está na base dos nossos relacionamentos. A gente só espera, gente. Nós somos um poço de expectativa. Então só um pouquinho que eu preciso passar para ela antes, tá? Nós somos um poço de expectativa. Temos todo o direito, mas é preciso entender o que a gente vai receber em troca. Muitos dizem que estão pondo tijolinho lá no nosso lar. No nosso lar. Só tem nosso lar lá em cima. Só tem. Só. Então, cada vez que faz, é mais um tijolinho lá para minha casinha do nosso lar. Aí eu Vai ser o beijo. Pois não. Então, a questão era o que perturba A você. a mim. É o que te perturba. Ah, tá. Então, o que me perturba é a minha impaciência. A do outro não me causa nada. Que bom. Pode ficar impaciente, pode fazer o que quiser, eu não ligo, mas a minha me perturba muito. Excelente. Então eu acordo ali e falo, não, hoje vai rolar. Hoje vai dar certo, aí eu começo, né? E vou. Quando deu ali meio-dia, eu tenho que estar começando a respirar fundo. Fala, meu Deus. Aí vem a faxineira, eu já tenho que respirar mais fundo ainda. Aí você manda um e-mail, o cara não entende, te responde de outro jeito, fala, não, ó, começou. Quando deu 6 horas da tarde, amiga, já esculhambou tudo, já deu tudo errado. Falei, meu Deus do céu, e amanhã de novo. Sim. De novo. E de novo a gente, Tatiana, onde é que eu vou assim? Já vai entornar o A constatação. O que é a impaciência para você? É 1 milhão de coisas. Não. Eu posso dizer Não, algumas. eu não quero que você me dê exemplo, eu quero que você me diga o que acontece. Ah,
O que você chama de paciência? O que acontece dentro de você que você chama de paciência? Aquela que você, antes de falar, você tem que dar umas 10 respiros. Por que tem que respirar? O que está acontecendo para respirar assim? Expectativa, Ansiosa. ansiedade. A ansiedade é a expectativa também. E assim, e eu sou extremamente acelerada. Espera tudo rápido. E você acha todo mundo lento, portanto. Demorou para responder. Eu não sei se eu acho todo mundo lento. A maioria. Mas assim, eu tô assim, parece que eu sou ligada ao tempo. É porque o mundo não gira no seu ritmo. Assim, o tempo todo. Falo, meu Deus do céu. Aí quando Onde você vai com tanta pressa? Pois você vai com tanta pressa? Não, e eu me pergunto, eu falo, calma, peraí. Né? Às vezes estou numa reunião online, fecho a câmera, desligo o corpo. Meu Deus. Volta. Aí volto eu. Aí já sai outra lá, falo, meu Deus do céu, de novo. Falo, gente, mas como é que é isso, meu Deus do céu? E detalhe, hein? Já melhorei bastante. Isso é bom. Porque hoje eu consigo identificar que o problema está em mim. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Não. Gente, aí eu convivo com a Tati. A Tati é mais tranquila, né? Ela é mais tranquila, ela não tem essa, né, que eu tenho. Então hoje eu já consigo entender que... Por que vocês estão juntos? Pois principalmente por isso. Porque eu vou dizer para você, se tem uma escola nessa vida, para mim, foi a Tatiana. Por isso que estamos juntos das pessoas que estamos juntos. Então. Mas assim, não posso dizer que isso me incomoda. Eu falo, gente, cara, quando eu vou parar com isso? Mas eu acordo, começo bem. Faço minha oração, falo, agora vai. Aí vai Hoje é o dia. Vai passando, chega tarde e você extrapolou. Pois é. Gente, é muito importante, a sua colocação é muito importante, é muito importante quando a gente entende que a solução de todos os nossos problemas está em nós mesmos. Ninguém precisa mudar, fulano não precisa mudar, o clima não precisa mudar, nada precisa mudar, só eu. Sou eu que preciso mudar. O que faz uma dessa chave? A gente precisa aceitar. Reconhecer. Porque veja, olha só quanto tempo a gente gasta vidas tentando mudar as pessoas. E eu acho que depois de tentar 20 anos, a gente já deveria perceber que não funciona. Mas a gente insiste. Somos livres. E olha que 20 anos é muito tempo para perceber uma coisa. Tá certo? Bastaria uns 5 dias. Nem fale. Né? Os 5 dias já se resolve o problema. Imagina que você tem uma chave e tem uma fechadura. Só que não entra a chave. Você vai tentar 20 anos, gente? Não. Vou trocar a fechadura. Você faz alguma coisa diferente, mas você para de colocar a chave na fechadura. Certo? Por que a gente continua tentando mudar os outros então? Porque você não fica nem 5 dias tentando colocar a chave na fechadura. Você fica nem 5 horas, você fica 30 segundos talvez. Mas a gente passa 20 anos. E por que normalmente a gente faz isso? Porque a gente não quer. É uma questão de vontade, gente. Mudar a si mesmo. E empreender o grande esforço de uma vida com V maiúsculo, entenda. Todo o nosso trabalho é se educar na direção da lei divina. Todo o nosso trabalho, todas as vidas só servem para isso. Educar o nosso ser para o nosso sentimento, o nosso pensamento, entrando em detalhes, na direção da harmonia colocada pelo Cristo. Eu sou o caminho, quer dizer, as leis, tudo que eu disse é o único caminho que lhes trará felicidade. E a gente gasta um tempo lascado querendo mudar tudo fora de nós. Ok, peraí, tem gente na frente. Acho que vocês queriam falar. Acho que a gente
pode mudar, por exemplo, você vai querer ajudar o outro esperando, né, aquela expectativa que você estava falando. Eu estou fazendo tudo por ele, mas não está me deixando feliz. Antes de fazer isso, olha no espelho e se veja, né? Senão não vai ter resultado nenhum. Que cobrança é essa? Então, se eu faço para cobrar, eu não estou fazendo pelo motivo adequado. Porque, gente, eu tenho a impressão que não é o que a gente faz, mas como. Esse é um pulo do gato. É como eu faço. Porque existem pessoas que, na atitude, cuidam da outra pessoa. Mas não coloca o sentimento. Por que faz? Porque eu tenho que fazer. É assim que a gente ouve. Não é uma escolha. A pessoa se sente obrigada a fazer. E aí? Deve haver uma parte de revolta no meio dessa história. Não é? Deve haver uma pessoa áspera, conformada. Isso na pior acepção dessa palavra, está conformada. E esse conformismo, como ele estourar, então, sai perto. sim. A pessoa está feliz. Pergunta, não está. Ai, fui escrava da vida. Cuidei dessa pessoa há 40 anos. Nada se perde na vida, né? Se você de fato ajudou sem ter vontade, mas ajudou, isso não vai se perder. O Pai é divino, obviamente. Ele ajudou outra pessoa, a pessoa foi beneficiada, você vai receber muito, mas vai continuar se sentindo vazio. Esse é o X. Esse é o grande X. Administrar o vazio do coração, o vazio do peito. E veja, gente, quanto mais a nossa sociedade nos dá conforto físico, quanto menos a gente precisa trabalhar com o corpo, mais o vazio vai se tornar claro e óbvio. E aí vocês veem, né, que a sociedade está inventando coisa para nos distrair, né? Agora, a moda dos últimos anos é ter que viajar. Viajar, e viajar, e viajar. E eu pergunto, para quê? Não achou nada lá, estava aqui mesmo. Para que tem que viajar tanto? Para quê? Quando você faz, uma pergunta, não sei me responder. Quando você faz uma viagem maravilhosa, Europa, Nordeste, qualquer lugar, aí você volta. Você voltou diferente ou igual? Igual. Então, essa viagem serviu para quê? Só para distrair. Então, só para distrair. Ó, olha a resposta dele. Ah, eu fui para me distrair. Passar o tempo. Distrair do quê? Do que é importante, né? Fugir da verdade, né? Mas às vezes, Edgar, você não tem o que fazer também. As famílias não se dão mais. Ué, é verdade. A minha mãe está aqui para te dizer, família, cada um quer cuidar do seu. Você tenta se dar com as pessoas, elas não querem seu convívio, você não pode amarrar. Não pode. Aí você vai ficar só em casa vendo Netflix ou só fazendo caridade. Ou só só no centro espírita. Ué, a gente também quer ver o mundo lindo que Deus fez. Ó, deixa eu só te dar um exemplo. Às vezes você tem que dar aquele distanciamento amoroso, como a Tati falou agora. A Val falou que já viraram uma só. Aí é assim, ó. Por exemplo, eu vou te dar um caso concreto, minha mãe é testemunha aqui. Como eu sou espírita, eu tenho uma prima que 3 vezes ela deu o meu presente embora, porque talvez
presente de um espírita tem alguma coisa, entendeu? Uma macumba, né? Tá. Aí o que você faz? Na terceira vez cai a sua ficha. Ela tem direito de pegar o meu presente, dar para alguém, fazer eu saber que ela deu. E o que eu faço? Eu vou ficar lá implorando, mirando, além de não dar o presente. Não estou presente. Não estou, distância amorosa. Ela tem o direito de pensar o que quer. Não é verdade? Não é? Tem uma pessoa que acha que o outro tem que dar o perdão. Ela fez e ela acha que o outro tem que dar o perdão. E aí você vai lá e fala, não é essa situação? Então são situações que você tem que deixar o outro viver do jeito que ele quer. E se você não concorda, toma distância. E se a distância está muito chata dentro da sua casa, vamos viajar. Oi, Edgar, você Ó, veja, calma, deixa eu só encerrar essa questão. Puxando o gancho aí pra Renata. Filho quer tudo. Tipo, Renata, a palavra perdão, como perdoar? Okay. Se a gente aprende a perdoar de verdade. Resolve tudo. Não, eu te perdoei. Não, mas não. Perdoa, mas não esquece. E no íntimo? Eu queria saber do perdão. Vamos falar. Adoro falar de perdão. Eu acho mais difícil. Como se perdoar? Bem mais difícil. Mas vou falar dos dois. Eu adoro falar desses queria dois. enganchar uma coisa assim, que eu ouço aí, para mim é chantagem escrita. Você fala assim, se você não perdoar aquela pessoa, você volta com ela. Gente, nós não somos hipócritas. Cada vez que falamos o Pai Nosso, imploramos perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Como a gente não perdoa? Isso é hipocrisia. Não é uma oração para ruim, nós que somos hipócritas. Olha, gente, ó. Veja, eu não sou contra as viagens. Eu não sou contra as viagens. Se tiver alguém dono de agência de turismo, fique em casa. Eu sei que eu não sou dono da agência, mas acabei de chegar de Poços de Caldas e vou para todo lugar. Mas eu vou você me falou agora, eu vou refletir sobre isso. Nunca pensei sobre esse ponto de vista que você falou. Mas assim, gosto de ver lugar, pessoas diferentes, comer, coisas diferentes. É ótimo. É isso que eu gosto. Gente. Você não falou agora um pouco, que alguns dias de turismo aqui estava perdido, né? Uma vez um moço, o senhor estava fazendo palestra no Jardim Ferraz, ele falou assim, nossa, eu não sei por que esse povo perde tempo para a coroa, mandar fundo, para isso, para aquilo. E tinha um cara que tem loja de flores para coroa lá na frente. Aí falaram para ele, você me desculpa, mas eu sou contra. Veja, eu não sou contra a viagem. A minha colocação é, a gente sabe por que está fazendo o que está fazendo. Eu sei por que eu estou indo viajar, mas sei mesmo. Porque, veja, eu cheguei nessa questão da viagem quando eu disse que isso, nós temos um vazio dentro de nós. Peraí, deixa eu finalizar. Você não esqueça o que vocês falaram. Nós temos um vazio dentro de nós. A gente precisa tomar cuidado com as distrações do mundo. É só isso. Você só contextualizou para mim. A viagem é uma distração. Quer ver a outra distração? A não ser que ela tenha um objetivo. Eu vou falar uma distração que eu posso me dar mal. Eba! Gente, derruba você que mais caro. Tranquilo. Então, direito. Vou cuidar de todo mundo. Eu preciso saber por que eu vou cuidar de todo mundo. Porque talvez eu não cuide de mim. E aí, gente, quando eu desencarnar, eu tenho claramente em mim, não sei se vai acontecer com você, mas comigo vai acontecer. Eu vou chegar lá, vai ter um quadro, uma pergunta, assim, que eu vou me fazer. Não vai ser. Vai ser assim.
O que você fez com você? Nada. O que você fez com você? Toda certeza. No que você se tornou? Essa vai ser a pergunta que vão fazer para mim. Eu suspeito que vão fazer para todos. Porque eu sou responsável por mim e por ninguém mais. Se alguém na minha frente errar, eu não sou o responsável. A não ser que eu tenha ajudado essa pessoa a errar, incentivado ela a errar. Ok? Mas sobre mim, eu sou plenamente responsável. E se eu nasci nessa vida para aprender a ser feliz, pelo menos avançar uns passinhos, eu vou ter que responder o que eu fiz com esse tempo. Pedirei contas da tua administração, está lá no Evangelho. Então, nós estamos aqui administrando a nossa vida. Então, eu posso perder a minha vida, ou não, perder demais. Eu posso gastar o meu tempo cuidando do mundo inteiro. Eu posso viajar de noite. Eu posso ir no centro todos os dias desesperadamente. Desesperadamente é importante. Tá certo? Não, eu preciso. Você precisa por quê? Por que precisa? Por que alguém... Olha, eu estou entrando em terreno perigoso, mas eu estou consciente. Por que eu vou na reunião mediúnica se eu deixo uma encrenca em casa? Eu estou fugindo? Está fugindo, Eu tenho que resolver o quê? Mas eu fui em todas as reuniões mediúnicas nos últimos 40 anos. Certo. E você cuidou do mais próximo? Lá em casa dá um grau lá em casa, né? Mas às vezes o espírito da reunião mediúnica aceita conversar. E o espírito que tem a sua casa não Calma. Muita gente falando e ninguém ouve. Você estava falando? Eu saí do conflito, fui até a casa espírita, na reunião, para eu refletir o que está acontecendo e voltar com uma outra posição. Ok. Aí sim. Aí sim. Então, aí é por que eu vou? Por que eu vou lá? Porque se eu vou lá para ajudar os espíritos. Não, para se ajudar, quem tem. Mas e a minha parte? Sim. Porque assim, o meu trabalho está me esperando em casa. Ele vai ficar lá esperando. Entendeu? Agora, tem um ponto importante nessa história. Eu sei que esse é um terreno perigoso, mas a gente tem que tocar nele. Pisar nele. Tem que estar cada ferida. Tem. Nós não Eu adoro vamos falar deixar assim. sair as quatro. A gente não pode esquecer que a gente não pode suportar ninguém. Você sabia? Não pode suportar ninguém. Porque quem suporta um dia vai falar as palavras fatídicas. Não aguento mais. Mas assim, pode escrever. Vai falar. Pode demorar 50 anos. Vai falar. Não é essa a questão. A questão é que quem é que pediu para você suportar? No Evangelho não está escrito nada sobre isso, me parece. E aí a gente entra no perdão. Eu tenho, porque quem suporta não está bem. O que eu suporto? Pesos. Se eu vou colocar peso em cima da sua cabeça, peso em cima da sua cabeça, tijolos, quantos tijolos você aguenta? Uns 5? Andar a vida inteira com 5 tijolos na cabeça, gente? Eu já Ninguém merece. Que a pessoa virou para mim assim, eu vou aguentar tudo porque eu não quero encontrar mais a próxima encarnação. Sim, Porque, gente, é uma pessoa muito próxima. Sim, há muitos anos atrás, o Adenauer Novaes, que é um palestrante baiano, veio aqui, lá no VP, e ele disse assim, dor não evolui ninguém. Alguém na plateia falou assim, mas eu aprendi tudo errado. Aprendeu. Porque ele é terrível. Aprendeu tudo errado. O que evolui? O que eu faço com a dor. O quanto eu deixo a dor me transformar. Não é a dor, gente. Eu vou ficar aqui quietinho sofrendo, porque eu pago meus boletos dessa vida. Não pago.
Não é assim que paga. Por quê? Porque não é pagamento. A gente usa essa expressão, eu não gosto de pagar nada. Aliás, Deus, para que eu vou pagar quanto para Deus? Ele tem tudo. Ele não vai ficar mais rico, nem mais abundante. Ele não quer a nossa dor. Misericórdia quero. E nem o sacrifício. E não o sacrifício. Ou não o sofrimento. O sacrifício já pode ser até uma outra questão. O que a gente precisa? Aprender com as situações. Aprender a ser feliz em qualquer situação. O que vocês acham que quis dizer quando Jesus disse, eu venci o mundo? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que em todas as situações que fizeram a ele continuou em paz. Ele estava no comando, né? Ele continuou em paz. Ele não suportou coisa nenhuma, ele compreendeu tudo e todos. Porque quem compreende no nível intelectual e no nível emocional, não sofre. Não se esqueçam disso, gente. Se você está sofrendo com o outro, é porque você não compreende. Se você está sofrendo com você, é porque você não se compreende. Esse é o grande indício. Normalmente eu sabe falar perdão. Esse é o grande indício. Ai, eu estou aqui, meu Deus, está difícil. Não compreende, está aguentando. E aí, quando eu aguento muito, eu preciso de descanso. Aí vai viajar. Aí vai viajar. E veja, aí nessa ótica é bom viajar mesmo. Porque senão volta e não aguenta. Apesar que eu acho que é bom não aguentar logo mesmo. Sabe? É bom a pessoa já. Não aguenta mais no primeiro ano já. Entendeu? Porque a gente precisa. Aí volta, lá no começo. Enquanto eu não entender que para eu ser feliz, eu tenho que mexer em coisas dentro de mim, eu vou estar dando um murro em ponta de faca. E vai continuar aguentando. Eu preciso falar perdão. Ele vai falar perdão, mas é sobre perdão. Mas não, ele vai falar. É coisa relacionada. Por exemplo, uma das perguntas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, mas então nós somos influenciados pelos Espíritos? Aí a resposta, muito mais do que pensais. Então isso, às vezes, influencia muito mais do que a gente pensa. Então não é só a gente agindo, o meu eu, entende? É o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, quanto as consciências. A gente é manipulado o tempo todo. E isso faz com que muitas decisões que a gente tome não seja assim 100% nossa. E de quem é a responsabilidade da decisão? Do espírito, Não. De quem é a A responsabilidade? responsabilidade é minha. Inteiramente. Mas a influência de Quem deixou? Quem deixou? Quem deixou a influência? não é só influência encarnada, é desencarnada também. Mas eu estou falando desencarnada. Gente, se a gente pensar que os espíritos são responsáveis pelos meus atos, eu não tenho livre-arbítrio. Não é responsável. Então, Mas a influência é porque eu deixo. Ó, nós somos como crianças. A criança ela se influencia totalmente pelos pais. Elas seguem um exemplo. E nós ainda somos crianças perante o universo. E a gente, quando vê uma coisa que todo mundo fazendo, a maioria faz também. Você acha que Deus permitiria que a gente fosse influenciado a ponto Seria manipulação. de sermos manipulados inteiramente? Geralmente não, né? Então nós somos responsáveis. Porque, olha, veja, o nível de influência que a gente sofre é brutal. Vou dar um exemplo. Que canal não me fala, vocês assistem? Não me fala. O canal que vocês assistem significa a sintonia que vocês buscam. Ah, eu assisti e fiquei nervoso. Culpa sua. Ligou o canal porque quis. Ligou o canal porque quis. Então a culpa é do canal? Não. Então, os espíritos que me influenciam são chamados por mim. Porque eles detectam em mim os meus interesses. Mas nem sempre nessa vida, né? Não importa. Não importa. Por isso que Jesus deixou claro, há uma solução para essa questão. Ore e vigie. Então, nós precisamos
entender que para resolver a nossa vida, eu tenho que apenas mexer na minha casa interior. E aí a gente vai pro perdão. Eu só queria falar, isso que você falou aí é crescimento, é aprendizado. Quando você chega a uma certa idade, quando você é adolescente, tá? Você acha que você vai mudar o mundo e você. Mas isso é certo. Quando chega na minha idade, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, eu deveria ter feito o que eu fiz isso? Faz agora. Faz agora. E grava bem isso, mas quando você nascer de novo, você já começou certo. Só um minutinho. Que a minha colocação é a mesma da Valéria, como se perdoar. Não é isso? Aí eu gravei muito isso a primeira vez que eu o ouvi, né? Que você diz, está tudo bem, procura, você vai melhorar. Mas aquilo que passou, está tudo bem. Só que no meu íntimo, eu não acredito que está tudo bem. Isso me incomoda. É o que te incomoda também? Que lá no fundo você sabe que tem uma coisa. Assim, o que me incomoda foi essa descoberta. A descoberta que, assim, não sou vítima. Não. Eu sou responsável por tudo. As escolhas foi minha. Se eu estou passando por isso, foi eu a culpada. Não, a responsável. A responsável. Mas é o famoso chicote. É o chicote. E no meu caso é assim, vamos supor, uma coisa que eu sei que eu fiz, mas que eu não queria ter feito, ou coisas que eu faço que eu não quero fazer. Essas me incomodam. Paulo já disse, o que quero não faço, e o que eu não quero faço. Nós somos assim. Gente, percebam o tamanho do nosso orgulho. E eu falo de mim. Por que a gente acha que a gente vai acertar? Assim, nós somos aprendizes. A lição está sendo... Muito obrigado. A lição está sendo dada. Obrigado. Eu vou errar. E está tudo bem. Então, eu gravei tanto isso e também nessa palavra de Paulo, que eu quero fazer, eu sei o que é certo, mas acabo fazendo o errado. E está assim. Agora, o que eu tenho que fazer? Você fica satisfeito? Continuar. Aí isso me incomoda. E ótimo, mas tem que transformar esse incômodo a seu favor. Que bom que a gente se incomodou de ter errado. O que você vai fazer? Estudar o motivo do seu erro para errar cada vez mais. Geralmente é orgulho. Sim. Então, mas veja, estudar o motivo do meu erro que está dentro de mim, esse é o motivo, para que da próxima vez eu erre menos, porque eu vou errar. Por isso que Jesus disse, vai, e não peques mais, mas vá. Imagina assim, se a gente só fosse fazer o bolo, quando a gente tivesse certeza que a gente vai fazer o bolo perfeito. Quando que a gente chegaria nesse nível? Olha, o Carlos falou a palavra certa, eu não aceito muito erro, nem meu. E logicamente, tudo que eu não aceito em mim, logicamente eu não aceito. Sim. Vamos. Essa mania. Eu falei da outra vez, né? Pra mim uma coisa que ajudou muito foi ter lido o livro, porque agora eu pensei pra Tânia, né? O Dia da Morte é um livro que vale a pena viver. Quando eu olhei lá, uma situação que me feriu, por ter sido uma relação tóxica, quando eu substituí a dor, a pena, pela compaixão por mim, foi uma atitude amorosa e que curou. Ai, que bom. Substituir aquilo que você achava que estava se vitimizando pela compaixão por você ter passado por aquela situação. Você imagina uma criança, né, que está aprendendo a andar. Se no primeiro tombo que ela toma, ela fala assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas o pai que está perto sabe do potencial dela, sabe que se ela continuar persistindo, cada vez ela vai ganhando mais consistência. Então a gente tem que lembrar que o erro não é uma falha, é parte de um processo de aprendizado. Mas é um processo duro, porque eu estou trabalhando isso, mas é difícil. Olha, vai demorar décadas. Mas eu falo um pouco de humildade. Gente, Sim, claro. Gente, mas quem fez a pergunta do perdão, e são duas, estão esperando até agora a resposta. Tem mais 20 minutos só. Então, voltando na questão do perdão, desculpem. Do alto perdão? Os dois. Todos. Principalmente, ele vai falar sobre perdão e eu quero que ele fale também. Nem sempre quem
quer o seu perdão, está preparado para receber. Você entende essa questão? Deixa eu te dar só um exemplo prático para você entender. Alguém errou, você brigou com alguém, tá? Você acha que você tem razão e a pessoa também acha que ela tem. Tá? Você pega a sua razão e fala assim, mas eu não quero ter razão. Eu quero a amizade daquela pessoa, ela é mais importante do que a minha possível humilhação. Aí você vai lá e pede perdão. E a pessoa fala, não aceito. Porque ela ainda não está preparada para receber, para te dar o perdão. Até porque, eu sei, o perdão é nosso. Mas às vezes você vai pedir perdão e a pessoa ela sente humilhada por você estar pedindo perdão. Você entende essa questão? Entendo. E está dentro de tudo aí que elas estavam perguntando. Existe o tempo para você poder retomar isso, porque a pessoa não está preparada ainda para te conceder o perdão. A gente se preocupa muito com essa questão, eu acho, sabe? Porque assim, o perdão é para quem o dá, não é para quem o recebe. Se eu te perdoar de uma coisa errada que você fez, você ainda vai viver as consequências do seu erro. Certo? Porque o meu perdão não tira a consequência do erro de ninguém. E também não tira a consequência do meu erro sobre mim. Quando eu me concedo auto-perdão, eu ainda vou viver a consequência da minha plantação. Porque é justo que seja assim. Porque a consequência, eu já percebo que eu não falo castigo, porque não é consequência, ela tem a consequência, ela tem o objetivo de me ensinar o que eu não sei, o que gerou o erro. Então a consequência é profundamente necessária. Muito bem. Quando a gente analisa a questão do perdão, eu acho que a gente precisa, de novo, separar as coisas. Então, digamos que alguém tenha gritado comigo, tenha me roubado. A primeira coisa que eu preciso entender é que isso é problema dele, não é meu. Mas o meu problema é a dor que eu senti. Esse é o meu problema. E esse meu problema não tem a ver com a pessoa. Porque eu sempre tive esse problema. A situação que a vida permitiu que acontecesse apenas me mostrou um problema que eu sempre tive. E qual é o meu problema? Essa é a pergunta. Por que doeu? Por que doeu? Normalmente é porque eu esperava o que a pessoa não podia dar. Voltamos à questão da expectativa. Eu esperava que a outra pessoa soubesse retribuir, que essa pessoa me respeitasse. Eu esperava que essa pessoa me amasse. Eu esperava um monte de coisa. E esperou porque quis. Porque olha, veja, se eu me coloco diante de uma goiabeira e fico esperando que ela dê mangas, é meu problema, né? Eu tenho problema, certo? A mangueira, a goiabeira, tá tudo bem com ela. Hã? Então, se eu estou diante de uma pessoa e eu espero o que ela não pode dar, sou eu que tenho uma expectativa errada. Sou eu que estou errando. De ficar esperando alguma coisa. De ficar esperando não é alguma coisa que ela não pode dar. Isso até com relação ao auto-perdão que a Valéria perguntou. A mesma coisa. Se eu espero perfeição de mim, esperou porque quis. Esperou errado. Eu não sou perfeito. Eu gostaria de dizer, mas não sou. Isso é um primeiro gesto de humildade. Veja, gente, olha só. Nós vivemos dentro de uma prisão chamada eu tenho que acertar. Eu não tenho que acertar. É bom acertar. É muito diferente. Não podemos deixar que o Evangelho, nem a doutrina, seja compreendido como sendo um aprisionamento. É só um caminho. E caminhos você segue a hora que você quer, a hora que estiver pronto, a hora que você, de preferência a hora que você quer.
Eu não sou obrigado a acertar. Alguém é aqui? Porque nem o amor de Deus eu deixarei de ter se eu errar. Olha só como é, nós temos a garantia que eu não sou obrigado a acertar. O amor de Deus continua intacto. Porque é um amor incondicional. Porque se eu errar, se eu acertar muito, ele não vai me amar mais. Porque ele já ama infinito. E se eu errar, ele não vai me amar menos. Porque ele já garantiu que nenhuma das ovelhas se perderá. Que ninguém vai ficar para trás. Então, não precisamos ter essa angústia de acertar. Eu tenho que acertar porque eu descobri que é bom acertar. Que me faz bem acertar. Que eu me preencho quando eu acerto. É por isso. Nós, muitas vezes, estamos nos movendo na direção do Cristo pelos motivos errados. Não inteiramente convencidos. Tanto que a gente fica negociando com o Cristo a vida inteira. Vou fazer um pouquinho de caridade e ver se está bom. Mas se é bom, aí pronto, eu vou para o nosso lar e está tudo certo. E eu acho uma pobreza ir para o nosso lar. A gente tem que almejar mais, gente. O nosso lar é dentro do umbral ainda. Vamos pensar mais alto? Hã? Só o nosso lar. A gente vai entender a pressão, né? Só o nosso lar. Vamos pensar no nosso lar, porque se imaginar a gente tem, a nossa, eu acho que o ideal é que a gente descubra as delícias do caminho do Mestre. Mundo celestial. As delícias agora. Porque o Pai paga à vista, gente. E cobra a prazo. Quando você acerta de verdade. Quando você acerta por você. Quando você acerta profundamente, você sente imediatamente um pouquinho de paz. Você ganha uma coisa de você mesma, que é uma coisa que a gente devia querer imensamente, que é a autoadmiração. Você se autoadmira? Deveria. Não é pecado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque você está pensando no orgulho, né? Tá certo? É bom ficar de olho no orgulho, porque ele é traiçoeiro. Ele é perigoso. Ele tem outro nome, ele é... Esqueci, mas ele é traiçoeiro. Não deixa o orgulho solto, porque ele toma conta. Mas o orgulho, ele tem uma diferença da autoadmiração, porque o orgulho compara. O orgulho fala assim, eu sou melhor que você. E a autoadmiração só tem eu. Por isso que Kardec, brilhante como sempre, disse: conhece o espírita pelo esforço de ser melhor hoje do que ontem. A única justiça está em você se comparar com você, com mais ninguém. Porque o Chico é o Chico, gente. Não é para ser que nem o Chico. É para usar os conceitos do Chico. Nós nunca vamos fazer aquilo. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Do nosso jeito. Porque o Chico é o Chico e eu sou eu. Então, quando a gente se livrar da obrigação de acertar, a gente começa a se perdoar. Aliás, a gente nem vamos nos perdoar, nós vamos achar normal errar. Da mesma forma que o aluno que está lá aprendendo matemática, ou português, ou qualquer coisa, ele não deveria sofrer por errar. Ele deveria achar, bem, aprendi um jeito errado. Não vou fazer mais. E vou ficar mais perto de acertar. Simples assim. Simples assim. Qualquer coisa diferente disso para mim é complicação. Não tem como pular etapas, né? Não tem como pular etapa. Você pega a manga verde, ela está errada. A manga verde está errada? Não. A fase. É a fase dela. Aliás, se ela passar de semente para manga madura, tem problema.
Vocês já viram, hoje a gente come muitas frutas que não tem sabor. Por quê? Porque apressaram as etapas. A mão do homem atrapalhou. A mão do homem fazendo bobagem. Não, nós também não podemos apressar etapas, não tem nada de errado. Esse negócio de ter pressa. Ai, nossa, vai demorar para ser que nem o Cristo. E daí? E daí? E daí, gente? Nós temos todo o tempo do mundo. Nós não devemos nos preocupar com o nosso destino. Não há destino. Nós somos imortais, essa viagem jamais vai terminar. O que interessa é o caminho. Gostei dessa frase, essa viagem jamais vai terminar. Jamais vai terminar. Ótimo. Agora, e hoje? Nós estamos cuidando do caminho? Nós estamos cuidando do hoje? Ou eu estou pensando já no amanhã e perdendo hoje? Né? Então, o perdão e o auto-perdão estão relacionados. Essa é a base de como você resolveu o perdão. Porque ninguém é obrigado a perdoar. Por isso que falar que perdoa não serve para nada. Não serve para nada. O perdão que a gente dá não alivia um pouquinho a consciência do outro. Bem pouquinho, viu? Bem pouquinho. Porque ele vai continuar tendo que resolver a questão. Porque a gente não deve para a pessoa, a gente deve para a vida. Está lá no livro do André Luiz chamado Ação e Reação. Capítulo Resgate Interrompido. O marido lá quis matar a esposa, né? E a esposa, vou cuidar dos meus filhos e pronto, acabou. E aí perguntaram para o instrutor, e se ela avançar muito e não precisar mais encarnar, para quem que ele vai pagar essa? Está escrito. Nós não devemos a uma pessoa, nós devemos para a vida. Nós, quando ferimos um irmão ou uma irmã, a gente está infringindo a lei do Pai. A gente deve a lei. Então ele terá que ajudar outra pessoa que seja. Não importa. Então, nós precisamos entender que eu não devo para ninguém. Eu devo a minha própria consciência, aonde estão as leis. Agora, alguém usou aqui uma palavra, acho que foi você, eu preciso me perdoar. E como que eu faço? Sendo generoso comigo. Eu preciso olhar para mim com amorosidade. E quando é que a gente não olha com amorosidade? Quando a gente alimenta a culpa. Está depressivo, né? Quando a gente alimenta a culpa. Gente, a culpa é uma doença. Eu estou doente. E qual a cura? A maioria de nós está. E qual a cura da O arrependimento. A culpa, a solução da culpa é, na verdade nem é isso, é gostar de si. Gostar de si. O culpado, ele não quer resolver o problema, ele quer só sofrer. autopiedade. Ele entende que merece sofrer. Porque ele fez uma coisa Porque fiz uma coisa errada, então eu mereço sofrer. Essa é a lógica do culpado. O culpado não quer aprender. Ele acha que ele quer pagar. Só que essa conta é impagável. Porque ele jamais se perdoa. O culpado pode sofrer 10 vidas e falar, é pouco. Só porque ele foi lá e não estava na casa da pessoa. 10 vidas de sofrimento é pouco. Porque ele jamais se absolve. Ele se alimenta disso. Ele se alimenta disso. E o que está por trás da culpa? O orgulho. Porque o culpado, ele, ao se vitimizar, ao se considerar vítima, ao se considerar menor, ele tenta, nós todos, eu me incluo nisso, tá? Nós tentamos não fazer o aprendizado para acertar. Vou dar 2 exemplos. Judas se culpou, Pedro se arrependeu. Judas, infelizmente, não aguentou imaginar o que ele fez e se infringiu uma dor profunda. Pedro, que no meu entendimento errou mais do que Judas, porque Pedro foi avisado. E mesmo assim negou. Mesmo assim. E ele não errou uma. 3. Ele errou 3. Só para garantir que ele não foi um engano.
É que nem eu vou falar para você, o telefone vai tocar, não atenda. Aí você atende. 3 vezes. Agora, 3 vezes. Ou seja, ele foi avisado, gente. Foi avisado com clareza algumas horas antes. Mas eu acho mais sério. frágil que mal, né? Ele Exato. foi mais frágil, ele teve medo. Sim, mas... E Judas? E Judas também não se enganou? Se enganou. Então... Mas não foi avisado, ele não sabia, né? Então, por isso que talvez ele tenha muitos atenuantes. Só que... Mas não adianta o aviso. Muitas vezes não. Se o aprendizado não está dentro de você, Sim. olha o que aconteceu rapidinho. Lá no cantinho, eu sou voluntária lá no cantinho, no ateliê de costura. E é uma delícia, porque cada um tem seu problema ali e a gente vai se tratando, né? E aí outro dia no café, sem querer, ofendeu outra. Tá comendo muito, depois reclama que tá gorda. Pronto. A outra virou e emburrou. Passou o resto da costura brava. E aí ela falou assim, você viu, eu falei tal coisa. Eu falei, liga, ela não vai atender. Eu falei, mas tenta, ligou, não atendeu. 3 dias de castigo, a outra ficou. Foi chorar na praça lá. E ela contou para todo mundo, tô chorando aqui porque ela me perdoa. E aí a outra resolveu perdoar. No momento dela, ela ligou e falou, vamos para Bauru, é feriado aqui em Pira, vamos para Bauru. Perdoou. Aí nós lá na costura, fomos tomar café, 3 horas da tarde em ponto, todo mundo comendo. Ela foi pegar mais pão. A outra, você vai pegar mais pão. Eu virei e falei, de novo vai chorar na praça? Aí ela falou, verdade. Pronto. Então, eu falei assim, você viu como a gente erra sem querer? Sim. A outra ia fazer de novo. De novo. E por que a gente erra sem querer? Porque a gente não está atento à vida. Nós estamos no automático. E no automático a gente faz o que sempre fez. É por isso que faço o que não quero. Através do mal. Então, deixa eu terminar o Pedro com Judas. Judas se culpou. Pedro sofreu. E se reergueu e se fortaleceu. O Pedro só é Pedro, do jeito que a gente conhece, porque ele errou e porque ele se arrependeu. Porque se ele tivesse culpado, nós talvez não o conhecêssemos. Então, a dinâmica dentro de quem erra espera que a gente aprenda a se arrepender. Vou dar um exemplo que eu gosto de falar. O culpado derrama o leite aqui, senta do lado do leite derramado e chora um mês. O leite até azeda. Mas ele não limpa o leite. Porque ele não é capaz. Ele é muito coitadinho, coitado. Vítima. Muito vítima, ele é inferior, ele não tem valor nenhum. Não é cômodo. Bem cômodo, né? É bem dizendo. Não é cômodo. Né? Porque aí eu passo a mão em mim, como eu sou coitadinho, como eu sou coitadinho. Deus me ajuda porque eu não sirvo para nada. Cômodo, né? É isso. Eu estou falando que eu faço isso também. Como que o arrependido age? Ele derrama o leite, ele senta, chora. Umas 2 horas só. Vai lá, limpa. E vai comprar outro leite. Ele vai reparar o erro. Esse é o arrependido. Esse aprende. Os 2 choram. Porque se chorar é bom. É chato, é ruim, meu Deus. E a dor é importante porque ela reforça em nós a necessidade da mudança. Se não doesse, talvez essa sua amiga precisa deixar ela de castigo 1 semana. Ir para a praça mais vezes. Para ela ficar firme na ideia de que não vou falar o que ninguém perguntou. Porque esse é um dos nossos problemas. Alguém perguntou. Se eu pedi para você me ajudar a não comer mais, não, né? Então não fale isso. O que está acontecendo? Eu estou cuidando da vida do outro. E o que eu estou fazendo necessariamente? Esquecendo de cuidar de mim. Ela é gorda ou ela é magra?
Regina disse do aprisionamento, né? Do perdão. Quando você citou ação e reação. Você disse que a mulher, se ela evoluir, ela vai ter que voltar com o homem? Não. Ele vai ter que se restituir com a lei do pai. Com a lei do pai, então, com outra pessoa necessitada. Então nós não precisamos nos preocupar que estaremos atados novamente. Veja. Algumas espiritistas, eu acho. Então, mas tem uma questão. Deixa eu só mudar a história. Meu pai, ele foi assaltado 2 vezes, na segunda vez foi tratado, né? Uma pessoa chegou e falou, não é porque isso aconteceu com seu pai? Que na outra vida ele deu um tiro. Dá vontade de dar os caras. Além de não ter consolado em nada, me traz uma expressão besta. Ó, existe acho que uma poesia, não sei se é Alta de Souza, pelo Chico, que diz assim, deixa eu ver se eu me lembro, é muito grande, só vou lembrar do comecinho, eu acho. Acho que nem do começo vou lembrando. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece no mundo, vive do entendimento profundo através do perdão. O perdão é a nossa mais útil ferramenta da vida. A gente tem que perdoar tudo que nos incomoda o coração. A gente tem que perdoar a amiga que diz que eu estou comendo muito. Tem que perdoar a amiga que não sabe consolar. A prima que não quer os presentes. A prima que não quer o presente. A pessoa viver onde ela quer. Não tem Veja, ó, perdão e compreensão para mim são quase sinônimos. Quando eu compreendo, lembra, no nível intelectual e emocional principalmente, eu não sofro. Eu não sofro pelo fato da pessoa falar besteira na minha frente. Eu não sofro. Eu não sofro porque está muito quente ou está muito frio. Eu perdoo. Eu perdoo o meu corpo que não é como eu gostaria. Eu perdoo tudo. Por que eu perdoo tudo? Porque eu não quero ter dor no meu coração. É por isso que eu devo perdoar. Por isso que é bom perdoar. Lembra que eu não devo fazer o que eu devo? Obrigado, mas porque é bom. O perdão me liberta. Ah, mas então eu devo deixar tudo acontecer? Não. Devo deixar todo mundo fazer o que quiser comigo? De forma nenhuma. Porque é importante que eu estabeleça os limites. Por quê? Porque eu preciso, se eu preciso respeitar alguém, eu preciso também me respeitar. É muito importante, gente, que eu me respeite. E eu não preciso ser rude e nem ofender ninguém ao me respeitar. Ah, você quer ir lá comigo? Não quero. Não, mas eu me programei para fazer tal coisa, hoje eu não posso ir, vou no outro dia com você. Se você não for, eu vou. Tudo bem, escolha é sua. Olha só, vou contar uma historinha que eu acho que tem a ver com respeito, para finalizar. Uma mulher foi fazer atendimento fraterno com o Divaldo, tá? Isso está no livro Atendimento Fraterno do Projeto Manuel Filomena de Miranda. E ela falou assim, Divaldo, olha, eu tenho um problema. Até ontem eu tinha um amante. Recente. Não, ele teve, não sei quanto tempo ela teve um amante, mas eu rompi com o meu amante até ontem. Porque eu resolvi que eu quero ficar com meu marido. Porque se ela tinha um amante, tinha um marido no meio, né? Senão não é amante. Tá, ok. Mas o meu amante está me chantageando, falando que se eu não ficar com ele vai contar pro meu marido. O que eu faço? Conta você. Exato. O Divaldo falou, conta pro seu marido. Aí ela disse, assustada, mas se eu contar, ele vai se separar de mim. E ele respondeu, isso é problema dele. Não sei. Percebam, gente, como cada um é cada um.
como a gente precisa separar as coisas. Olha os limites. Olha os limites. Isso é o problema dele. O limite dela é maior, né? Eu acho que é uma questão também de ver, né? Mesmo essa pessoa falou que eu vou reencarnar junto, ou que falou aquilo do meu pai, a intenção dela foi tem que resolver, tem que acolher, tem que aceitar. Mas aí ela teve uma intenção boa, falou besteira. Veja, por isso que se eu não espero nada além do que o outro pode dar, eu compreendo. Eu percebo, puxa, essa pessoa, ela dá frutos amargos. E pronto. É o que ela pode dar. E pronto. Não tem a ver comigo. Perdoei, compreendi, me libertei. Foi. Você perdoou, mas você não precisa ter convivência. Não, de jeito nenhum. Assim, a Renata voltaria a dar o presente de novo? Não sei. Ô, Renata, só dá pra Depende. Se ela tiver bem, dê. Se ela não tiver, não dê. Ela tem que dar um presente para alguém da família que é espírita. Não, gente, Eu perdoo, mas eu não preciso. veja, o perdão dentro de nós é uma coisa e o que a gente vai fazer é outra coisa. Muitas vezes a gente fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero viver com você. E o que está acontecendo dentro do coração é que eu não te suporto. Isso não é perdão. Porque lembra, o perdão compreende. Compreender não é concordar, hein? Compreender é compreender a dinâmica do outro. No livro Boa Nova, que a Renata citou, quando Pedro foi reclamar de Jesus que ele não negaria, Jesus disse assim, o homem é mais frágil do que perverso. Então, quando a gente compreende, aquela pessoa que está me ofendendo, que me bateu, que me traiu, fazer qualquer coisa, ela não é má. Ela só é frágil. Ela é frágil, tremendamente frágil. Tremendamente frágil. Eu não estou justificando, eu estou explicando, hein? Eu não estou dando razão a ela, de jeito nenhum. Eu estou compreendendo, um processo de compreender. Ela é uma criança emocional, espiritual, não importa. Ela não tem mais nada para dar. Então eu estou livre. Estou livre por quê? Porque eu compreendi, eu respeitei. Mas eu posso, isso é uma coisa, pronto, encerrou essa coisa. Agora eu vou decidir se eu vou ficar com essa pessoa ou não. Isso é outra coisa. E aí eu vou ter que me perguntar, por que eu ficaria com essa pessoa? E vou ter que perguntar, por que eu não ficaria? E se eu ficar, eu vou ficar para quê? E se eu não ficar, eu não vou ficar por quê? Eu preciso responder isso. E depende das respostas, eu fico ou não fico. Mas eu fico não porque eu fui obrigada, nem por mim mesma. Eu fico porque eu quis. E se eu fico porque eu quis, não dói. Faz sentido, gente? Vou dar um exemplo só para finalizar mesmo. Sacrifício. Normalmente as mães passam a noite na cabeceira do filho se o filho estiver passando mal. Isso é sacrifício? Tá. Bem, vocês ficaram cansadas? Não. Ficaram. Ficaram cansadas. A noite clara, trabalhou o dia inteiro, ficou a noite clara e vai trabalhar no outro dia. Ficou exausto. Mas vocês queriam estar ali? Sim. Então, não dói no coração. Pelo contrário, você fala, não tem outro lugar que eu queria estar. E isso é o sacrifício de verdade. Quer ver o sacrifício falso? Eu estou lá, obrigado. Por mim. Eu me odeio. Eu vou ficar porque o que vão falar? Eu vou ficar porque senão o outro, a outra, ou a família, ou não sei o quê. Esse dói. Esse sacrifício dói. Porque ele não é sacrifício, ele é prisão. Lembre-se do livro Renúncia. Alcione não precisava cuidar do chato do amor dela, do insuportável do amor dela, que fez ela sofrer terrivelmente, certo? E ela saiu de um mundo onde ela não precisava encarnar.
Doeu para ela, gente? De jeito nenhum. Ela foi obrigada? Não foi. Aliás, falaram para ela, não vá. Ela falou, vou. Porque não há outro lugar no universo que eu queria estar. Compreendeu, sabia que o namorado, seja quem for, não iria compreender. Mas certamente ela entendeu que tudo que ele viveria com ela ajudaria-o no seu avanço. Aproximaria ele da compreensão do Cristo maior. Essas são as grandes diferenças. Gente, muito obrigado. Esse tipo de assunto me interessa demais. Até 10 horas. Obrigado. Mas vamos absorver o que foi dito. Porque todos nós, inclusive eu, precisamos processar isso e trocar em miúdos para ver como é que a gente vai viver a partir de agora. Tá certo? Porque a gente tem coisas a resolver na vida hoje. Certo? Como é que a gente vai viver cada momento? E nós podemos mudar a forma de enxergar a nossa vida, fazendo com que ela seja melhor agora, só por essa troca na forma de enxergar. Muito obrigado, viu? Cuidado desse escada menor. Só pra você, se aceita, É a minha terceira. quando eu deixar aqui, mas eu Você tirou um negocinho da minha mão. Bem, amor. Tô aqui, amor. Tchau, amor. Frente ao aterro, ninguém explica Deus. E eu quero comer um mega madrugada. O Edgar distribuiu pérolas. Agora